Você já imaginou o que aconteceria se os melhores pilotos do mundo corressem todos no mesmo carro? Seria a única maneira de saber quem é realmente o melhor. Sem diferença de motor, equipes ou desculpas, só talento puro competindo frente a frente. Isso já aconteceu uma vez em um circuito mítico, marcado pela glória e pela tragédia, com um grid cheio de lendas. 9 campeões mundiais, 2 futuros campeões e ídolos de várias gerações como Niki Lauda, Alain Prost, Keke Rosberg e James Hunt. Todos competiram com o mesmo carro em uma corrida única e irrepetível. Mas entre todos esses gigantes havia alguém que nem sequer deveria estar ali. Um completo desconhecido, sem títulos, sem vitórias, sem experiência. Ele estava ali por pura casualidade porque uma vaga ficou disponível no último momento e foi ocupada por alguém que ninguém esperava. O que ninguém imaginava era que esse piloto não só iria enfrentá-los, mas também iria esmagá-los de uma forma que ninguém jamais esqueceria. Naquele dia, o automobilismo presenciou o surgimento de uma lenda. Poucos notaram, mas aquele jovem iniciava uma das trajetórias mais incríveis já vistas. Por isso, hoje vamos reviver o dia em que um completo desconhecido venceu 9 campeões do mundo e marcou o início de uma nova lenda. E fique até o final, porque veremos como aquele dia não só mudou a vida dele, mas também a história da Fórmula 1 para sempre. Por décadas, o Nürburgring foi visto como o circuito mais temido do mundo. Curvas cegas, mudanças de elevação insanas e um traçado de mais de 20 km que não perdoava erros. Não é à toa que era chamado de Inferno Verde, mas tudo mudou em 1976. Naquele ano, Niki Lauda, campeão mundial e grande piloto, sofreu um acidente a mais de 200 km/h. Seu carro pegou fogo e ele ficou preso por quase 1 minuto, sofrendo queimaduras tão graves que um padre foi chamado para a extrema-unção. Mesmo assim, sobreviveu. No entanto, o acidente deixou claro que aquele circuito já não era viável para a Fórmula 1. Era longo demais, imprevisível demais e perigoso demais. Por isso, Nürburgring foi excluído do calendário e durante 8 anos, o Grande Prêmio da Alemanha foi realizado em Hockenheim e o circuito mais lendário do mundo ficou esquecido. Mas não para sempre, pois em 1984 a Alemanha decidiu trazê-lo de volta. No entanto, não era o mesmo de antes, e sim um novo, mais curto, mais seguro, mais moderno. O traçado foi chamado de Streck e foi construído sobre parte do circuito original. Era a oportunidade de apagar o passado e ao mesmo tempo honrá-lo, e para isso era preciso algo mais do que um novo traçado. Era preciso um evento grandioso, único e que atraísse todos os olhares. Uma corrida não só para reinaugurar o circuito, mas para deixar uma marca inesquecível. Foi então que a Mercedes entrou. A marca alemã organizou uma corrida especial para celebrar o retorno do circuito. Uma corrida que, além de mostrar ao mundo que Nürburgring estava de volta, também servia aos próprios interesses da Mercedes. Assim nasceu a Corrida dos Campeões. Desde o início ficou claro que não era uma corrida comum, mas um evento único na história do automobilismo. Para celebrar a volta de Nürburgring, a Mercedes não queria só um grid cheio de lendas, mas algo maior, nunca visto antes. Uma corrida em que todos os pilotos usariam exatamente o mesmo carro, sem diferenças técnicas, sem vantagens aerodinâmicas nem motores secretos. Só talento, cara a cara, sem desculpas. E para isso, a Mercedes preparou 20 unidades idênticas de um modelo que ainda não havia estreado em competições, um sedã esportivo que precisava ser testado e, acima de tudo, vendido. A Corrida dos Campeões foi organizada para celebrar e divulgar o novo traçado reinaugurado. Também era uma chance de promover o novo modelo lançado, o Mercedes-Benz 190 e 2.316. E para tornar tudo ainda mais justo, os carros foram distribuídos aleatoriamente, metade pintados na cor prata e a outra metade em azul escuro. Além disso, como eram idênticos, cada um tinha pintado o nome do piloto para que, do lado de fora, se soubesse exatamente quem estava ao volante. Todos tinham gaiola anti-capotamento, pneus de competição, suspensão reforçada e detalhes de segurança. Mecanicamente eram iguais, e com todos os fatores equilibrados, restava apenas convocar os melhores pilotos do planeta. Tudo estava pronto para um show e era a oportunidade perfeita para a Mercedes.
Enquanto todos focavam nos pilotos, sabiam que o carro era o verdadeiro protagonista, mas ainda eram necessários os pilotos. E é aí que tudo fica muito mais interessante. Mas antes, se você está gostando deste vídeo, inscreva-se. Carros e condições iguais, mas faltaram os pilotos certos. Nada disso fazia sentido, porque para que uma corrida assim funcionasse, não bastava ter carros idênticos, era preciso algo mais, eram necessárias lendas. Por isso, a Mercedes foi atrás dos 20 melhores pilotos do mundo naquele momento, campeões mundiais, lendas consagradas e vencedores de corridas em Nürburgring. No entanto, reunir os maiores nomes não é fácil, muito menos quando você sabe que está lidando com campeões mundiais. Pilotos com ego, com orgulho e com uma imagem a defender, porque, embora custe admitir, nenhum deles quer perder. Pedir que entrassem em um carro sem vantagens técnicas ou equipe era arriscar sua reputação. Mesmo assim, a Mercedes conseguiu. Eles tiveram uma ideia ambiciosa: convidar todos os 14 campeões mundiais vivos da época. Juan Manuel Fangio, Phil Hill, John Surtees, Danny Hulme, Jack Brabham, Jack Stewart, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, James Hunt, Mario Andretti, Jody Scheckter, Alan Jones, Nelson Piquet e Keke Rosberg. A lista era tão impressionante que parecia impossível, e embora nem todos tenham aceitado, 9 aceitaram. Não participaram. Fangio, aos 72 anos, sem condições de competir, mas presente como embaixador da Mercedes-Benz, Fittipaldi e Andretti, comprometidos com as 500 milhas de Indianápolis. Jack Stewart cumpriu a promessa de não competir mais após a morte do amigo François Cybert. E por fim, Nelson Piquet, então campeão da Fórmula 1, recusou o convite sem maiores explicações. O restante aceitou o desafio e a ele se juntaram outros nomes enormes: Alain Prost, Carlos Reutemann, Jacques Laffite, Hélio de Angelis, John Watson e Stirling Moss, todos vencedores de grandes prêmios. A Mercedes convidou 3 figuras locais com história no circuito: Klaus Ludwig, Manfred Schulte e Udo Schutz, todos vencedores dos 1000 km de Nürburgring. Hans Hermann, ex-piloto da Mercedes nos anos 50, também participou como convidado especial da marca. Para muitos deles, aceitar não foi apenas uma questão de orgulho, mas também viram isso como uma forma de agradecer à marca alemã, que durante anos ofereceu carros com grandes descontos aos pilotos de Fórmula 1 como parte de uma tradição. O grid já era histórico, mas ainda restava um lugar, o assento número 20, e foi aí que tudo tomou um rumo completamente inesperado. Com Emerson Fittipaldi fora, Gerd Kramer, um dos responsáveis da Mercedes-Benz, sugeriu para o evento um nome que ninguém tinha no radar. Um brasileiro recém-estreado na Fórmula 1 com apenas 4 grandes prêmios e que na prova anterior em Imola nem se classificou. Esse era o piloto indicado. Não tinha títulos, não tinha vitórias, nem sequer tinha pódios, não tinha nada. Só talento e vontade de conquistar o mundo. Kramer viu correr na Fórmula 3 no ano anterior e ficou impressionado. Ele sentiu algo diferente, inexplicável por estatísticas. Assim, convenceu a Mercedes a lhe dar uma chance e o lugar de um bicampeão mundial ficou com um desconhecido. Ninguém sabia quem ele era, nem esperava algo dele ou imaginava o que aconteceria. Com os 20 carros prontos e o grid completo, só faltava correr. Antes da corrida era preciso se classificar, e foi aí que o mundo teve a primeira grande surpresa. Antes, como num grande prêmio real, houve treino para os pilotos conhecerem o novo traçado e o carro. Alguns se adaptaram imediatamente, outros, principalmente os mais experientes, tiveram mais dificuldades para entender como o modelo da Mercedes se comportava. Na classificação ficou claro que não seria só uma exibição. Alain Prost fez o melhor tempo, seguido por Carlos Reutemann e, em terceiro, um nome ainda desconhecido para a maioria: Ayrton Senna, surpreendente. Um novato com só 4 grandes prêmios ficou entre os 3 primeiros, ao lado de campeões mundiais e lendas do automobilismo. Mas o dado mais curioso não foi esse, foi o de Niki Lauda. O austríaco ficou em 14º, não por falta de ritmo, mas por não ter feito nenhuma volta de treino. Tinha compromisso na televisão, então chegou atrasado, entrou no carro e foi direto para a classificação sem conhecer a pista.
Mas isso não importou, porque o que ele fez na corrida foi digno de uma lenda. Embora o terceiro lugar de Senna com um carro desconhecido fosse impressionante, o carro que marcou sua carreira foi o lendário Lotus 98T. Esse carro marcou momentos decisivos na carreira de Senna e simboliza sua habilidade e determinação na Fórmula 1. Atualmente, enquanto muitos carros históricos vão para museus ou eventos restritos, o Lotus 98T segue vivo de modo único. Tudo estava pronto para presenciar uma corrida histórica, mas aconteceu algo que ninguém podia acreditar. A transmissão oficial não captou o início da competição. Os discursos das autoridades foram tão longos que o sinal só voltou após o início da corrida, fazendo com que as duas primeiras voltas fossem perdidas. Quando a imagem voltou, Senna já liderava. Ele tinha largado da terceira posição, atrás de Prost e Reutemann, mas na primeira volta ultrapassou os dois. Prost reclamou depois, dizendo que Senna o empurrou para fora da pista na primeira curva. Um momento que, embora ninguém soubesse naquele instante, foi o primeiro capítulo de uma das rivalidades mais implacáveis da história da Fórmula 1. E para piorar, logo após o incidente, o francês colidiu com Hélio de Angelis. Após o contato, o italiano precisou ir aos boxes e perdeu 2 voltas durante o conserto do carro. Enquanto Prost caía para 15º, o brasileiro já disparava na frente, enquanto os outros tentavam se ajeitar. Apesar de não ser oficial, muitos levaram a corrida a sério. Outros preferiram pilotar com calma para poupar o carro. Hans Hermann, por exemplo, evitou quebrá-lo porque pretende comprá-lo após a corrida. Surtees optou por não arriscar em respeito à Mercedes, que organizou o evento. Stirling Moss só queria dar algumas voltas e sair inteiro. No entanto, como era de se esperar, James Hunt não levou isso nem um pouco a sério. Ele passou a cortar caminho pela grama e empurrar adversários para fora da pista. Esse era seu estilo, caótico, selvagem e sem se importar com a formalidade. Já Senna era o oposto. Para ele não era exibição, mas chance de provar que podia estar entre os melhores, mesmo sem apoio de ninguém. Volta após volta seu ritmo era implacável, sem erros, sem diminuir, sem distrações. Enquanto liderava, Lauda iniciava sua recuperação. Ele largou da 14ª posição e, sem conhecer o carro nem ter testado o circuito, foi ganhando posições, e na volta 12 já era o segundo. Reutemann manteve o terceiro lugar, enquanto Rosberg e Watson disputaram o quarto até a última volta. No final, Watson conseguiu vencer por apenas meio segundo, o resto foi ficando para trás. Alan Jones abandonou por problemas mecânicos, De Angelis perdeu 2 voltas após o incidente com Prost e Hahn continuou se divertindo sem dar importância à competição. Nada disso importava, pois após 12 voltas, Senna cruzou a linha de chegada e venceu de forma esmagadora. Lauda foi segundo com recuperação histórica e Reutemann completou o pódio. Na lista de resultados, só um homem sem títulos, história ou convite garantido foi o primeiro a cruzar a linha de chegada. Ele havia vencido 9 campeões mundiais com o mesmo carro, em um circuito novo e em uma corrida pensada para homenagear as lendas. Mas o mais impactante não foi ele ter vencido aquela corrida, e sim o que aconteceu poucos dias depois. Se você chegou até aqui, provavelmente está gostando do vídeo, então inscreva-se. Ninguém esperava isso. A Mercedes organizou a corrida para homenagear lendas, celebrar a reinauguração do circuito e promover seu novo modelo. Tudo estava preparado para que o vencedor fosse um homem com história, um campeão, um embaixador ideal. Mas quem venceu foi um novato e não só venceu, dominou. No dia seguinte, as manchetes não mencionavam Lauda, Reutemann ou o retorno de Nürburgring. Comentavam sobre um jovem brasileiro que humilhou os melhores pilotos do mundo. Uma corrida de apenas 12 voltas havia mudado tudo, e pouco depois, o mundo o viu fazer algo ainda mais incrível nas ruas de Monte Carlo. Por outro lado, muitos dos que dividiram a pista com ele naquele dia entenderam o que tinham presenciado. John Watson elogiou sua ofensividade e comprometimento. Niki Lauda ficou tão impressionado com o talento do brasileiro que, anos depois, citou esse evento como um dos momentos em que percebeu que Senna estava destinado à grandeza. Surtees, segundo relatos, procurou Enzo Ferrari para ser contratado. E tudo isso por uma corrida que não dava pontos, que não tinha troféus oficiais, mas que de alguma forma mudou tudo.
Dias depois, em Mônaco, sob chuva e com carro inferior, Senna fez uma das recuperações mais impressionantes da Fórmula 1. Mas esse foi só o começo de sua grandeza. Por isso, se você quer ver suas façanhas mais lendárias e entender por que Ayrton Senna é considerado o melhor piloto da história, assista a este vídeo.